Desde quando você vai fazer a sua obra, né, é sempre importante pensar num todo. Então, o arquiteto, qual a função mesmo, realmente, do arquiteto na sua obra? Então, o arquiteto ele vai pensar, ele vai criar com você, ele vai te mostrar em 3D o exterior, o interior, a parte gourmet, a parte da piscina. Ele vai te mostrar, ele vai na loja com você, te ajudar a escolher material, que hoje em dia a gente tem diversos tipos de materiais e se você for comprar sozinho você fica perdido. Então sempre tem essa diferença do engenheiro para o arquiteto. O engenheiro, ele de uns tempos para cá, ele passou a ser construtor e o arquiteto o idealizador. Meu nome é Pedro Guzmão, sou arquiteto urbanista, arquiteto de interiores e também paisagista. Hoje o arquiteto ele cresceu muito, né, de uns tempos para cá. Antigamente o arquiteto e o engenheiro era muito comparado em um só. Então o engenheiro fazia quase as mesmas coisas que o arquiteto e o arquiteto também aprendia muito o que o engenheiro faz. E hoje em dia se difundiu muito essas duas carreiras, né? E hoje o arquiteto ele cria espaços, ele estuda o seu sonho, estuda o que você quer realmente. A casa, a residência, o comércio, não é uma simples planta, não é uma simples construção, não é vamos arranjar um pedreiro ali, um construtor aqui. O arquiteto ele dimensiona, ele pensa nos espaços, no conforto, em toda a incidência solar, ventilação, espaço pessoal mesmo, a comunicação dos ambientes, conexão, tudo que a pessoa e tenta buscar sempre o que o cliente traz para a gente, sempre buscar e pegar o máximo de coisa que ele tem para nos informar, fazer um briefing bem bacana, porque depois desse briefing, dessas reuniões que a gente faz, o arquiteto ele sempre busca o melhor para a obra e nesses termos de ambientação e criação, né, de uma obra, de uma construção do ambiente. O arquiteto é um profissional no qual ele tem como profissão essa sugestão para o cliente. Material melhor, custo-benefício melhor, um projeto que ele pode ser útil para famílias, que ele pode ser um projeto para venda, que ele pode ser um projeto pensado a longo prazo, ele pode ser um projeto pensado há poucas semanas, mas é uma sugestão que já dá certo em obra. Então esse contexto de desde a reunião até o final da obra, o arquiteto acompanha inteiro e ele sempre dá sugestão, desde o começo até o final da obra, tanto terreno. Então o arquiteto ele tem sempre uma visão ampla de não só de casa, mas do geral, vizinhança, bairro. O arquiteto também ele tem essa visão de urbanismo, porque a gente aprende também que não é só atrás do muro que se mora, na rua também que se passa, que se mora, que se vive. Então o arquiteto ele não só cria a casa, o projeto, não só cria o espaço, mas ele também cria algo para a cidade. Então o que eu vou criar hoje, amanhã e depois, ele vai ficar para a cidade durante 100 anos até a gente não sabe. Então a gente tem que ter muita responsabilidade nessa criação. Então não é qualquer coisa, a gente cria, a gente pensa, a gente sonha, mas sempre com os pés no chão, e esse apoio do cliente, essa conversa é muito importante. Os arquitetos hoje em dia e de uns tempos para cá vem crescendo muito essa função. Ele sonha junto com a pessoa, né? Ele tem a função de sonhar, de projetar, de criar e de fazer o sonho da pessoa acontecer. É um campo vasto, né, de relacionado com a arquitetura. Tem a arquitetura que é de projeto, tem a arquitetura de interiores, tem a arquitetura paisagista, tem a arquitetura e urbanismo, tem a arquitetura de restauro. Então tem vários tipos de profissão dentro da profissão arquitetura. E essas profissões estão crescendo. Então, quem se forma em arquitetura, ele ainda tem um plano pela frente
para adquirir, para saber realmente o que é. É como se fosse uma residência. Então você sempre tem para onde ir. Você forma em arquitetura, mas você pode seguir por vários leques para você ter sucesso, para você gostar. Então, às vezes eu brinco aqui que a gente não tem concorrente, a gente tem amigos que fazem alguma coisa muito legal que você não gosta, não sabe ou não se preparou. O meu processo de trabalho, a gente começa com um briefing, começa com uma reunião simples, uma reunião, um bate-papo. Um bate-papo pode ser no terreno, na obra ou até aqui no escritório ou em qualquer outro lugar que a gente começa um bate-papo. Após a reunião é feito essa criação, esse anteprojeto. O que é esse anteprojeto? Eu passo todos os sonhos da pessoa, tudo que a pessoa quer, me falou, eu analiso e começo a projetar. Projetando à mão, começo a pensar até chegar num croquis legal. Então a gente apresenta a planta baixa do que for construído e também uma fachada. Então esses dois se comunicam e a gente entrega para o cliente. E nisso, depois que o cliente analisa os projetos, a gente sempre tem uns ajustes finais, ajustes finos, né, que a gente fala. Após o projeto, esse projeto de criação, é feito projeto legal, que aí o seu projeto ele precisa ser aprovado na prefeitura, aprovado nos órgãos legais daquela determinada construção. E após isso, após a aprovação legal, após a aprovação do cliente, após a minha aprovação, é feito o projeto de execução. O projeto de execução é um projeto onde a gente começa a fazer os projetos pilares, brocas, vigas, que entra também a parte do engenheiro. Que aí o engenheiro calcula desde a fundação até a laje e nesse meio termo que a gente vai começando a comunicar com o engenheiro. O engenheiro aqui, o Mário Guzmão, meu pai, né? Então essa comunicação é mais fácil, em poucos passos tem essa comunicação. Depois o projeto de execução entra junto nele, né? Tudo isso em conjunto, a obra é em conjunto, nunca para. Então a gente vai começando o design de interiores. O design de interiores a gente entra na obra realmente, com pedras, com marcenaria, a marmoraria, vai visitar a obra, a gente vai visitar as lojas, sendo aqui em São José ou na região. A gente sempre visita e sempre procura o melhor custo-benefício para acrescentar também no projeto. Dentro desse processo de design de exteriores tem um projeto de luminotécnico e de paisagismo. Então a gente sempre indica plantas, indica na fachada, indica as plantas internas e também o projeto de iluminação. Esse projeto de iluminação ele valoriza demais a casa. Ele valoriza, a gente coloca iluminação de baixo para cima, a gente valoriza o bairro, a gente valoriza a região onde está a casa. Então por isso que esse processo é importantíssimo. A gente começa desde o comecinho da reunião, essa reunião vai se transformar numa casa maravilhosa de projeto. Então esse processo de iluminação e design de exteriores é muito importante. Após todo esse processo, é feita a entrega da casa, e no qual a gente tem sempre o sentimento de que foi tudo bem feito, sempre tem o sentimento de que foi tudo bem projetado. E a nossa melhor resposta é ver o cliente feliz no final.